Irmão, virou uma série, eu não consegui fazer em uma mensagem só. Vocês vão perceber durante as ministrações, talvez de hoje ou de semana que vem, que eu já citei algumas coisas do que eu vou falar nessa noite ou na semana que vem, em algumas mensagens minhas no ano passado, porque já tenho trabalhado e Deus já tem falado muito comigo nessa mensagem, nesses versículos, há muito tempo já, e tem feito eu meditar muito na minha postura, nas minhas atitudes, como eu tenho que melhorar ainda, como eu tenho que crescer em Cristo, como eu tenho que me aproximar mais de Jesus, me parecer mais com Ele, porque é o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendi isso, né? Que eu retorne ao princípio, que eu volte a transparecer, vamos dizer assim, a imagem e a semelhança do Senhor em mim. E então Deus tem trabalhado muito, e sempre quando Deus fala isso para mim, sempre quando Deus e o Espírito Santo traz aquele momento de reflexão na qual eu percebo as minhas falhas, os meus erros, é sempre essa passagem, é sempre algo sobre isso que Jesus fala muito no meu coração. E com certeza, muito disso é base de tudo que nós pensamos como igreja, é base da nossa missão como igreja, é base daquilo que nós sempre falamos, né, e ministramos, fazemos os estudos dos pequenos grupos, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha muito nessa ideia de crescimento, de aperfeiçoamento, de cada vez mais se parecer com Cristo, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos seguir os passos de Jesus, nos parecer com Ele e fazer com que as suas atitudes, até o seu caráter, sejam transparecidos através das nossas vidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre Romanos capítulo 12, a gente vai focar muito no versículo número 2, a gente vai ler hoje os dois primeiros versículos, e a gente vai trabalhar a ideia da palavra conformado, porque se eu perguntar, eu já vi muita gente pregar vocês, daqui a pouco, tanto que eu falo isso, né, vocês devem pensar que eu vejo muito YouTube, né, e eu não vejo tanto assim. Mas às vezes eu procuro algumas coisas, né, e essa ideia de conformado, já vi muita gente pensar essa ideia de conformado como se estar satisfeito, ou na ideia de inconformado, de estar insatisfeito com este mundo, insatisfeito com as coisas como estão acontecendo ao nosso redor, no nosso país, ou em tudo mais. E eu sei que tem muita gente inconformada com isso, mas a ideia do texto não tem nada a ver com a ideia de satisfação ou insatisfação. A ideia do texto está bem ali, por isso que eu pedi para destacar a palavra forma. Qual é a forma? Qual é a minha forma de ser? Eu sei que essa palavra é muito concreta, mas essa palavra dá a ideia de algo muito interior, não apenas de algo físico, e não tem nada a ver com coisas físicas, mas tem tudo a ver com coisas do interior. E tudo que a gente vai falar nessa noite, nunca pense do que vem de fora para dentro, porque tudo que nós vamos falar tem que ser algo que acontece de dentro para fora. O Espírito de Deus, o Senhor, o próprio Senhor quer trabalhar nas nossas vidas naquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós, como igreja, quando eu ouço essas pregações, eu percebo muito, vamos dizer assim, até um nível de sectarismo. O uso de doutrinas humanas e de filosofias e de ideologias para formar na cabeça das pessoas um ideal de vida. Não tem nada a ver com o Evangelho. Infelizmente, muitas doutrinas, muitas denominações e muitas igrejas caem nesse erro de pensar, eu vou colocar uma doutrina e as pessoas vão seguir um certo grupo de regras e elas vão ser parecidas com aquilo que eu quero que elas sejam parecidas, e aquilo vai fazer como é que é a ideia da minha igreja ou da minha denominação. E por muito tempo a igreja pensou e viveu dessa forma, e não tem nada a ver com isso. Viver Cristo, ou nascer de novo, ou ser nova criatura em Cristo Jesus, essa ideia daquilo que vai ser formado em nós. E nós precisamos trabalhar isso. Mas tem uma coisa que impede a gente, tem uma coisa que trava a gente, tem uma coisa que quer nos impedir que a gente alcance esse objetivo de crescer. Em primeiro lugar, somos nós mesmos. E toda a nossa luta contra a nossa natureza
humana, nossa natureza adâmica, aquilo que está em nós. E aquilo que nos leva a ir para caminhos contrários ao caminho do Senhor. Ir para lugares diferentes daquilo da qual o Senhor quer nos levar. Ir para princípios ou objetivos diferentes daquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a lutar contra isso. Paulo vai trabalhar no livro de Romanos acerca disso. Ele vai falar acerca do pecado, ele vai falar do primeiro Adão, ele vai falar do segundo Adão, ele vai falar do Cristo crucificado, aquele que pela graça nos alcançou, e ele vai falar dessa transformação que acontece nas nossas vidas e de como nós podemos voltar ao propósito, ao princípio de Deus. Ele vai falar em Romanos 8, capítulo 29, que o propósito de Deus sobre as nossas vidas é que nós sejamos conformes à imagem do Filho unigênito de Jesus Cristo. E aí ele vai falar de tantas coisas e vai nos trazer até esse capítulo. E esse capítulo fala do ideal de Deus para as nossas vidas. Não somente os primeiros 2 versículos, mas o capítulo inteiro. Nós vamos falar sobre ele nesta série, mas hoje a gente vai se ater a esses 2 primeiros versículos. Se passar, aí, passou demais. Volta. Vou ler junto com vocês aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida? Se fala muito sobre isso, né? Que a gente experimente o melhor de Deus, que a gente tenha nas nossas vidas o melhor de Deus. Mas a gente só vai conseguir encontrar o melhor de Deus quando a gente entender pelo que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados. E quando nós experimentarmos verdadeiramente essa transformação proposta pelo Senhor Jesus através do Evangelho sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, quando nós começamos a experimentar isso, e quando essas coisas começam, e quando o Espírito de Deus nós permitimos que Ele possa começar a transformar as nossas vidas, nós vamos percebendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. As coisas começam a acontecer de maneira diferente, você começa a entender as coisas, os propósitos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas com muito mais facilidade. Aquelas lutas que a religiosidade do nosso coração muitas vezes faz com que a gente conviva, de por que acontece isso na minha vida? Por que isso tem que acontecer? Deus, eu não entendo, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu te busco, mais as coisas dão errado na minha vida, essas coisas começam a sair da sua vida, esses pensamentos começam a sair da sua vida, e você entende que tudo que está acontecendo na sua vida é um trabalhar de Deus para que você encontre a transformação, a renovação da vossa mente para você experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. E você vai entender que isso tudo que vai acontecendo faz parte do processo de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Mas como assim, pastor? Deus permite então que aconteçam coisas ruins na minha vida? Às vezes Ele permite. Porque Ele não quer trabalhar apenas na experiência da vivência daquela ocasião ou da coisa ruim, mas Ele quer trabalhar algo muito mais profundo e que só vai aparecer, só vai transparecer, só vai sair para fora quando essas coisas forem colocadas na sua vida. Quando algo ruim acontece na sua vida e você vai perceber que você é teimoso demais, que você é ruim demais, que você é hipócrita demais, que você diz que ama, mas você na verdade odeia. Quando acontecem essas coisas é que você vai perceber o quão diferente de Jesus, o quão longe de se parecer com Jesus você está. E, na verdade, Deus não faz isso para te derrubar. Aliás, todas as tentações que acontecem na nossa vida são algo que a gente consegue suportar, algo que a gente consegue vencer. Deus não deixa nenhuma tentação maior do que aquilo que a gente possa suportar. Então, todas as tentações ou todas as provações que Deus permite que aconteçam na nossa vida são para a gente fazer a gente crescer, fazer a gente ser transformado, moldado conforme a vontade de Deus e não conforme as coisas desse mundo. Outra coisa importante a gente entender, antes de a gente explicar um pouquinho dessas palavras, é entender que Paulo escreveu isso aqui para uma igreja, para a gente que é crente. Não escreveu para evangelismo.
Não escreveu para mostrar às pessoas o que acontece com pessoas novas convertidas. Escreveu para uma igreja. Está dizendo, eu rogo para vocês, irmãos, entendam, vocês já nasceram de novo. Irmãos, entendam, vocês já se converteram. Irmãos, entendam, agora vocês pertencem a Cristo. Irmãos, entendam, agora vocês são discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, entendam, agora vocês precisam seguir ao Senhor Jesus. Irmãos, entendam, agora algumas práticas antigas de vocês precisam ser retiradas, porque agora vocês não pertencem mais àquilo que vocês pertenciam antes. Agora vocês pertencem ao Senhor Jesus, o vosso Rei e o vosso Messias. E por isso mesmo vocês não podem, de maneira alguma, voltar a se conformar, a pegar a forma deste mundo. Mas vocês devem ser transformados pela renovação da vossa mente. Vamos entender um pouquinho mais? Eu queria trabalhar essas duas palavrinhas aí. Essa palavra conformados vem da palavra grega, eu não sou bom em grego, mas se eu não me engano se fala suskemazo. É assim que se fala essa palavrinha aí. A nossa palavra esquema, a nossa palavra portuguesa esquema vem da raiz dessa palavra aí, que significa estar moldado de acordo com um padrão. Um exemplo, uma referência, neste caso, com este mundo, ou melhor, com este século ou esta era. Quando a Bíblia fala este mundo, aí nós precisamos colocar parênteses, porque a gente muitas vezes fica pensando que agora o irmão está no mundo. A igreja na história pensava assim, né? Agora o irmão deu uma desviadinha, ele está no mundo. Agora ele começou a jogar futebol. Tinha assim antigamente, né? Quem é crente muito antigo vai lembrar disso aí. Agora o irmão deu uma desviadinha, ele está nesse mundo porque agora ele está assistindo televisão, está assistindo novela. Ou está ouvindo algumas músicas que são seculares. Queridos, tudo pertence a Deus, não existe secular e deste mundo, né? Tem coisas que a gente deve dizer, nem todas as coisas nos convêm, mas tudo pertence a Deus. É você, com a ajuda do Espírito Santo, que vai saber discernir e escolher o que é melhor para você e aquilo que vai trazer edificação para a sua vida. Mas o Espírito Santo pode trazer isso para você. Não sou eu que tenho que passar uma série de referências para você, para dizer assim, isso você pode fazer e isso você não pode fazer. E, infelizmente, às vezes a gente vê muita gente fazendo isso, tentando dar controle sobre a vida das pessoas, porque imaginou a pessoa que é membro da primeira igreja batista lá fora cometer erros. Que vergonha para a igreja. Não faz sentido. A gente não pode estar preocupado em controlar a vida de vocês para vocês trazer algo, boas referências para a vida dessa igreja. Não, queridos, a gente quer trabalhar a vida de vocês por algo muito mais profundo. A gente quer fazer com que vocês experimentem o melhor de Deus sobre a vida de vocês. E tudo que a gente trabalha aqui, e todo o discipulado que a gente faz sobre a vida de vocês, é para que vocês cresçam em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que se vocês crescendo em Cristo Jesus, com certeza vocês darão um bom testemunho lá fora. A minha preocupação é com a alma de vocês e com a vida de vocês em todo o tempo. Com este mundo, aí nós temos que voltar um pouco à cultura de quem escreve. Paulo e toda a cultura judaica explica essa palavra, até a palavra no grego é usada, é aion aí, ela não tem a ideia de mundo físico. A tradução melhor seria esta era. Porque o entendimento judaico diz que quando o Messias vier, nascerá uma nova era. Quando o Messias vier e começar a reinar, virá uma nova era. Então, existe esta era, ou este século, pode ser traduzido assim, e existe a era do Messias, a era que está por vir. Eles usam essa ideia, a era que está por vir. Rolan Hazé, Rolan Rabá. Essa é a expressão. Então, a gente vai ver isso, se a gente olhar muito bem as falas de Jesus, as falas dos profetas, as falas de Paulo, a gente vai conseguir discernir se a gente observar dessa forma. Eles não veem esse mundo como algo simplesmente caído, mas eles veem esse mundo como algo que está faltando algo. A presença do Messias, que vai trazer transformação e mudança e vai fazer com que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Mas Jesus já disse assim, aliás, João começou falando isso e depois Jesus falou a mesma coisa. Arrependei-vos, que significa convertam-se, mudem de direção,
deixem de andar conforme esse mundo e passem a andar conforme a palavra de Deus, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os judeus, por várias vezes, perguntam para Jesus: quando chegará o reino de Deus? A pergunta cultural é: quando virá a nova era, a era que está por vir? Quando virá o século que está por vir? Quando virá o domínio e a restauração de todas as coisas conforme o princípio, conforme a vontade de Deus? Então essa pergunta está baseada nisso. Existe este mundo caído por causa da presença do pecado causado pelo primeiro homem, e existe o mundo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, a era que está por vir. Nós, cristãos, temos que entender que isso já faz parte das nossas vidas. Você já nasceu de novo. Você já vive em novidade de vida, pelo menos deveria viver. Você já experimentou do novo nascimento. É por isso que talvez Jesus, conversando com Nicodemos, fala assim: você já é mestre de Israel e não entende essas coisas? Você já deveria entender essas coisas. Como se Jesus não estivesse falando algo novo para Nicodemos, é algo que ele já entendeu. Só que ele faz uma pergunta: mas como assim nascer de novo? Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, mas eu já sou velho. Eu não sou o Benjamin Button. Eu já sou velho, eu não consigo. Como é que é isso? Jesus fala assim: tu é mestre de Israel, cara, tu devia estar ensinando e não apenas aprendendo. Você já devia discernir o que eu estou falando. Entendendo, são todas as promessas que nosso povo já ouviu de todos os profetas. É isso que eu estou falando para vocês. Você precisa viver esse novo nascimento, porque a chegada do Messias traz uma oportunidade de experimentar o reino de Deus. E nós, igreja, por isso que Paulo escreve para nós, igreja, fala assim: vocês não têm que se conformar com este século, não têm que se conformar, pegar a forma desse mundo. Ou seja, vocês que já nasceram de novo, vocês não podem novamente ser dominados pelo pecado. Vocês não podem voltar às velhas práticas de vida. Lembrem-se, o capítulo anterior, Paulo está falando de uma discussão acerca da igreja e de Israel. Como Deus não rejeitara Israel, apenas tinha colocado vamos dizer assim, uma certa rejeição acerca ao Evangelho, para que nós pudéssemos ser salvos, mas Deus não descartou eles. Tem promessas para eles. E Ele está falando: queridos, essa promessa se cumpriu, e se cumpriu em Jesus. E vocês que agora são povo de Deus, foram chamados para ser povo de Deus. Não que Deus tenha rejeitado o seu antigo povo, mas Ele, por amor de vocês, Ele fez com que endurecesse o seu coração e eles não aceitassem o Evangelho, para que vocês viessem a ser povo. E Paulo está escrevendo isso no capítulo 11, e está dizendo: agora que vocês são povo, não voltem às velhas práticas. Não se conformem com este século, não se conformem com a vida que vocês tinham antes. Não deixem essa imagem e semelhança de Deus que está sendo produzida em vocês, sair de novo de vocês para voltar a ser aquela velha imagem, aquele velho homem que fazia coisas insanas, coisas que não agradam a Deus e que não fazem parte de alguém que é povo de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo de uma insatisfação com as coisas desse mundo. Ele está falando assim: não pega de volta a forma do mundo, porque Jesus já te libertou dessas coisas. Não se deixe escravizar por as coisas desse mundo, nem pela velha religião, nem pelas coisas erradas desse mundo. O nosso culto agora é racional. Os sacrifícios são vossa vida. É isso que Deus espera. Não aqueles sacrifícios antigos do povo da antiga aliança, que davam sacrifícios, traziam sacrifícios todos os anos, para que pudessem ser perdoados dos seus pecados, mas vocês já foram perdoados de todos os pecados, os anteriores, os do presente e os do porvir, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já fez isso por vocês. Voltem a ter um culto com racionalidade, pensem no que vocês estão fazendo e no que vocês entregam a Deus. É isso que Paulo está escrevendo. E não peguem a forma desse mundo, não se preocupem com coisas vãs, e depois ele vai falar de culto aqui de novo, lá no capítulo 13, principalmente do capítulo 14. Ele está dizendo: não deixem, não se apeguem nessas coisas e não permitam que o pecado que um dia reinou sobre vocês volte a reinar. Porque agora quem reina sobre vocês é Jesus. E Ele, se vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aí,
Ele continua falando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformados, vem numa palavra grega, transliterada para o português, metamorfose. Não a ambulante do Raul Seixas. Você conhece por causa da música, né? Mas você sabe o que é metamorfose? Mudança. Aquilo que acontece, se tivesse uma criança aqui, 4 a 9 anos, mas nós estamos lá atrás, a gente ia perguntar o que acontece com a borboleta. Como é que a borboleta nasce? Você sabe o que é uma metamorfose. Essa palavra transformai-vos ali vem dessa ideia de metamorfose, ser transformado na sua essência, ser mudado em outra coisa. E nesse caso, a renovação do vosso entendimento. Ou melhor, ter a nossa mente em constante e progressiva transformação de acordo com a imagem e semelhança de Deus manifesta em Cristo. Transformação constante e progressiva. Transformação, é isso que Deus quer promover em nós. Paulo fala assim, não que eu já tenha chego nesse nível de perfeição, mas naquilo que eu já avancei, naquilo que eu já sou perfeito, eu continuo crescendo, avançando, progredindo, para, de alguma forma, chegar à estatura, à perfeição em Cristo, à estatura do varão perfeito. Paulo, que era Paulo, e quando ele escreve essa fala, ele já está com muita experiência cristã, com muita experiência em Cristo, ele já diz assim, eu não cheguei ainda na perfeição. Vamos usar o outro sentido da palavra conformado, eu ainda não estou conformado com a situação que eu estou. Eu quero continuar crescendo. Não estou satisfeito, mas tem muita coisa para Deus fazer na minha vida. E essa ideia de transformação é sempre aquilo que vem na minha mente quando eu cometo o que eu acho ser falhas. E acontece com todo mundo. Quando eu passo e eu vejo assim, agora não é o Rodrigo que nasceu de novo, agora é o velho Rodrigo. Está falando mais alto em algumas situações e algumas atitudes minhas. E é essa palavra que vem na minha mente. E eu fico, talvez até falando, eu já falei isso algumas vezes, e às vezes eu fico me considerando como Paulo, o pior dos pecadores. E eu falo para Deus, tem misericórdia de mim, porque eu achei que tinha caminhado bastante, mas eu vejo que eu ainda estou nos primeiros passos e eu preciso continuar caminhando. E essa transformação que Deus propõe para nós é algo constante nas nossas vidas. Tem que acontecer sempre. E não se entristeça por algumas vezes na sua vida você passar por situações difíceis. Deus está no controle de todas as coisas. Deus jamais retira os seus olhos e as suas mãos de sobre nós. Ele sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida, querido. E muitas vezes, como eu falei há 2 semanas atrás, às vezes a vara da disciplina precisa ser usada por Deus, porque Ele é um pai que ama os seus filhos. Quando o seu filho anda muito fora dos limites que você coloca para a vida dele, você o corrige, porque você é um bom pai, porque você é uma boa mãe. Você quer ver ele andando no caminho correto, você quer ver ele obedecendo, você quer ver ele se dando bem na vida, e você sabe que ele só vai se dar bem na vida se ele obedecer algumas coisas, talvez porque ele ainda não tenha muita sabedoria ou muita experiência para tomar decisões corretas, e às vezes você precisa tomar decisões por ele. Quando ele desobedece mesmo assim, você o disciplina, você o corrige por amor. É assim que Deus faz conosco. Quando nós fomos chamados, nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo, e Deus começa a produzir coisas em nós, mas Ele sabe que de vez em quando a gente dá um pulo fora do caminho. O que Ele vai fazer? Ele vai trazer a gente de volta. E como que Ele vai fazer isso? Ele vai mostrar para nós, através de situações, aquilo que a gente é e aquilo que Ele quer que a gente seja e como é o processo de transformação. Só que se a gente não passar por essas situações, a gente nunca vai perceber o que a gente é. É mais ou menos assim, se eu nunca errar, eu nunca vou precisar ser corrigido, não é verdade? Só que essa ideia, por mais absurda que pareça ser para nós, na nossa mente pequena, ela precisa acontecer, a gente precisa errar, muitas vezes, para perceber que o erro não está naquilo que nós fazemos, mas ele está aqui dentro de nós. E se a gente nunca reconhecer, nunca confessar
e nunca verdadeiramente se arrepender, ele vai continuar ali. Vai continuar ali. Ele precisa ser corrigido. E é nessas horas que Deus fala conosco. Eu sei, meu filho. Eu sei que você ainda não está perfeito e você está em processo de aperfeiçoamento. E eu quero trabalhar isso em você. Eu sei que você é um pouquinho teimosinho, eu sei que você é um pouquinho arrogantezinho, ou até de vez em quando um pouquinho hipócrita. E eu preciso arrancar isso de você, porque isso não me agrada. Eu quero que você seja parecido com aquele que te chamou das trevas para a sua luz. Eu quero que você seja parecido com Jesus. A imagem e semelhança de Deus nos remonta ao princípio de todas as coisas. Quando nós ouvimos novo, e na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a gente vai ouvir isso muitas vezes. Que Deus, Ele não fez e Ele não fará. A gente vai sempre ver essa frase no presente. Deus faz novo todas as coisas, ou novas todas as coisas. Você vai ver isso muitas vezes nos profetas, vai ver no Apocalipse. Não é no futuro, não é no passado, não. Ele faz novas todas as coisas. Já preguei sobre isso uma vez, já fiz isso num sermão, essa ideia de Deus faz novas todas as coisas na nossa vida. E Ele faz novas todas as coisas na nossa vida todos os dias. Na verdade, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida todos os dias. Não apenas no dia que nós conhecemos Ele e que nós nascemos de novo. Ele quer fazer coisas novas para a gente. E quando a gente, na nossa ideia, coisas novas para a gente é uma coisa que a gente nunca experimentou. Não é verdade? Quando a gente pensa em coisas novas, é uma coisa que a gente nunca experimentou. Não que esteja totalmente errado, mas na concepção divina, na concepção bíblica, na verdade, coisas novas, na verdade, é voltar ao projeto inicial de Deus. Quando ele fala novos céus e nova terra, faz a comparação com Gênesis 1, é a mesma coisa. E essa ideia de imagem e semelhança de Deus é fazer com que a gente volte ao princípio. Volte a ter aquilo que está descrito em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é assim que está escrito lá na sua Bíblia? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essa palavra, essa ideia, muitos teólogos de imagem e semelhança, muitos teólogos traduziram, imagem Deus quer falar, a Bíblia quer falar sobre isso, e semelhança a Bíblia quer falar sobre aquilo. Na verdade, isso faz parte do paralelismo judaico. A literatura judaica você vai encontrar em toda a sua Bíblia, você vai encontrar paralelos. Duas ideias idênticas sendo usadas com ênfase. Talvez você já deve ter visto Jesus, por exemplo, falar assim, em verdade vos digo. Por que precisa falar em verdade vos digo? Porque faz parte da literatura e da cultura judaica. É reforçar uma ideia. Imagem e semelhança não são palavras idênticas, mas são palavras sinônimas. A ideia de reforçar uma ideia. Por quê? Porque quando Moisés escreveu sobre isso, ele estava tirando o povo da onde? Da onde que Moisés tirou o povo? Do Egito. A cultura egípcia e a cultura de muitos povos cananeus, da onde o povo de Israel ia entrar, tinha a ideia de que apenas os reis tinham a imagem e semelhança de Deus. Apenas os reis, os governantes, tinham a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eles governavam e eles eram inquestionáveis nas suas ações. Eles eram obedecer, um rei era como obedecer a Deus, porque eles tinham a imagem e semelhança de Deus. E Moisés reforça a ideia de que não, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não importa se o homem é servo ou se ele é rei, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus reforça essa ideia, e depois Paulo reforça mais ainda, em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem senhor. Todos são um em Cristo Jesus. O reino de Deus não faz essas diferenças e muito menos acepções. Todos são um.
E é por isso que Moisés dá essa ideia e escreve dessa forma. Ele usa esse reforço, ele reforça uma ideia para dizer, não é somente os reis, não é somente os líderes, não sou eu, Moisés, o líder aqui, que tenho a imagem e semelhança de Deus apenas, porque estou liderando vocês ou porque fui escolhido por Deus por uma função. Não, todos vocês são a imagem, todos vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus fala para os seus discípulos que eles devem seguir os seus passos, devem ser parecidos com ele, quando ele diz assim, um discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas cabe ao discípulo, se for bem instruído, ser semelhante ou ser igual ao seu mestre. Quando Paulo escreve que nós devemos, o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus, semelhantes ao Filho unigênito de Deus, ele está dizendo, nós temos que voltar ao princípio, porque essa é a ideia primordial de Deus, essa é a ideia principal de Deus, esse é o propósito inicial de Deus que nunca mudou. O homem fez caca, mas a ideia principal de Deus nunca mudou. É por isso que Jesus morreu na cruz, para nos libertar e para nos levar de volta ao princípio, para que essa possibilidade de ser parecido com Deus pudesse acontecer nas nossas vidas. É por isso que ele reforça essa ideia. Essas palavras, elas são muito parecidas. A palavra imagem, ou tselem no hebraico, significa sombra, literalmente. A tradução correta significa sombra. É reflexo, imagem, é a interpretação da palavra sombra, porque a gente precisa de algo concreto para entender. O sol bate num objeto, ou a luz bate num objeto e traz uma sombra. Essa é a palavra imagem. E a palavra demut, ou semelhança, fala de forma, conformidade, uma forma parecida. E a gente pensa assim, então nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque o hebraico fala de palavras concretas, no físico. Não, queridos. Nos atributos de Deus, nos atributos invisíveis de Deus, nas atitudes e no caráter de Deus. Você não, por causa do homem caído, você não ensina uma criança a mentir. Mas uma criança, por mais deformada que ela seja por causa do pecado, um homem seja mais deformado que seja por causa do pecado, existe ainda nele algumas senso de verdade. Existe ainda nele sensos de justiça e sensos de amor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não conseguimos ser mais perfeitos, santos, como Deus é, por causa do pecado, mas se nós, agora que nascemos de novo, nós deixamos de lado aquilo que nos afastava de Deus e voltamos ao princípio, voltamos a parecer ou transparecer a imagem e semelhança de Jesus em nós. Então nós devemos ser como uma forma de Jesus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele ensinou. E aí fica muito difícil, né, pensar dessa forma, porque Jesus... E aí olha como a gente tem dificuldades para permitir que a forma de Deus apareça em nós. Eu, fazendo os estudos dos pequenos grupos dos jovens, preparando os estudos, já estou fazendo os estudos novos, e eu me deparei com uma passagem bíblica que dizia assim, você conhece, que dizia assim, que você deve amar o seu inimigo. Amar a sua família, amar quem te ama é muito fácil. Mas Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem. E você vê Jesus fazendo isso? Alguém aqui viu isso no Evangelho, Jesus fazendo isso? Não? Vou te mostrar uma só, por exemplo. Jesus está sendo crucificado, ele olha para o céu e diz assim, Pai, perdoa essa cambada aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Pai. Ele não fala com essa gíria, né? Mas ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na verdade, eu os amo, Senhor. Quando ele vai atrás de Pedro, quando ele vai atrás dos discípulos, todas as vezes ele demonstra um amor por pessoas que muitas vezes rejeitaram ele. Uma vez eu falei para uma pessoa no meu gabinete que estava com uma dificuldade muito grande por rejeição. E aquilo trouxe uma ansiedade, muitas, até algumas coisas pesadas na vida, mas eu não vou entrar no assunto aqui. Mas o problema era a rejeição. Eu olhei para ela e falei assim, eu conheço alguém que foi muito mais rejeitado do que você. Ela perguntou quem? Posso saber quem? Porque ela pode falar
dessa angústia que eu estou dizendo. Essa pessoa sofreu uma angústia tão grande como você está passando que ela chegou a suar sangue por causa dessa angústia. Não existiu ninguém mais rejeitado do que eles. Rejeitados por todos nós. Em algum momento das nossas vidas nós rejeitamos Jesus. Apesar de muitas vezes dizer que seguimos Jesus, muitas vezes nós dizemos, não quero te obedecer. E nós rejeitamos Jesus ainda hoje. Mas sempre quando Ele chega até nós, sempre é com misericórdia, com graça, com longanimidade e com amor. E ser semelhante a Jesus é mostrar essas atitudes com essas pessoas. Mostrar atitudes com pessoas que nos rejeitam. Mostrar a mesma atitude com pessoas que nos querem o mal. Como é difícil. Talvez esse seja, no meu pensar, seja o nível mais alto do aperfeiçoamento humano em Cristo Jesus. Talvez seja o último dos estágios. Amar alguém que te rejeita. Amar alguém que te quer fazer o mal. Amar alguém que te persegue. Mas a gente consegue observar na história algumas pessoas que fizeram isso. Que pagaram o mal com o bem. E nós temos muitos exemplos disso. Isso é ser parecido com Jesus. Fazer o que Ele fez. João, em uma das suas cartas, vai dizer assim, aquele que diz estar nele, deve andar como Ele andou. Deve andar em conformidade com aquilo que Ele ensinou. Queridos, nós fomos chamados para viver Jesus. Viver Jesus não é vir na igreja todo domingo. Viver Jesus não é ir nos pequenos grupos. Viver Jesus não é cantar louvores de vez em quando. Viver Jesus não é apenas ler a palavra de Deus. Viver Jesus não é orar de vez em quando que você tem alguma coisa para pedir ou quando está passando algum problema. Viver Jesus é praticar Jesus. É praticar o ensino de Jesus. É colocar em prática aquilo que Jesus te ensinou, aquilo que Jesus tem nos ensinado. É colocar em prática aquilo que você está lendo, se você está lendo a palavra. Isso é viver Jesus. Isso é ser transformado. Isso, quando a gente consegue apresentar isso, viver isso, a gente está sendo transformado. Verdadeiramente você pode dizer, está acontecendo algo novo em mim. Porque eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso. Está acontecendo algo novo em mim. Isso é viver Jesus. Quando a gente deixa a forma deste mundo, a forma desta era, a forma deste século e passa a viver a forma de Jesus, a forma de Cristo. A gente olha para a palavra e a gente pensa, será que é possível ou é uma utopia, pastor? A gente olha e vê a história de alguns homens. Olha o Pedro, que iniciou uma caminhada com Jesus. Olha o Pedro depois do livro de Atos, ou da sua carta. Olha o Joãozinho, o cara que mais falou de amor na Bíblia, João. Ele até se achava o discípulo amado, né? Mais humilde de todos também. Ele mais falou de amor. Tem uma passagem que ele diz assim, Jesus, ninguém aqui ouviu a gente aí nessa cidade, todo mundo rejeitou o Evangelho, ele e o irmão Tiago, o que tu acha de a gente orar para cair um trovão do céu assim e matar a cidade inteira? Pô, Jesus, ó, as pessoas de fora, de outras cidades, iam ficar com medo, iam se arrepender e iam te seguir. Pelo menos isso ia acontecer. É o cara que falava do amor. É o cara que fala do amor, mas ele fala do amor porque ele experimentou e viveu o amor, porque ele passou por esse processo de transformação. Ele não apenas aceitou, ele viveu Jesus. O filho do trovão, Jesus falou assim, agora eu vou te chamar de filho do trovão, você e teu irmão. Então, botar um apelido em vocês. Mas Jesus não os rejeitou, mesmo eles tendo esse coração. Jesus os chamou para perto e disse, não é assim, meu filho. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que eu quero que vocês sejam. Eu não quero que haja vingança em vocês. Eu quero que haja ódio em vocês. Eu não quero que haja rejeição da parte de vocês, porque as pessoas te rejeitaram o Evangelho. Não foi a vocês que eles rejeitaram, foi a mim. Eu quero que vocês aprendam a amar. E talvez por isso, depois dessa transformação, desse processo todo de transformação, é que João escreveu essas cartas lindas, falando desse amor de Deus. Ele fala do amor de Deus como nenhuma outra pessoa na Bíblia fala. Porque Deus amou o mundo, ou esta era,
de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a minha pergunta final para você é a mesma do início. Você está conformado? Você parece mais com Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Adão, a palavra Adão também é a palavra humano no hebraico. Você é um humano mais parecido com aquele criado à imagem e semelhança de Deus, ou você é um humano mais parecido com aquele que caiu em pecado? Tem um teólogo que diz que uma das maravilhosas ações ou missões de Jesus sobre a vida da humanidade foi realmente isso: resgatar a verdadeira humanidade do homem, trazer ele de volta ao princípio, a viver a imagem e semelhança de Deus em si próprio. E eu concordo com ele. Deus quer fazer isso em nós. Deus quer fazer isso em cada um de nós. Mas nós, igreja, precisamos crescer, avançar. Não se conformem com este mundo. Não permitam que este mundo, ou as coisas desse mundo, ou o sistema desse mundo, venha a fazer com que vocês vivam em desacordo com a palavra de Deus, com aquilo que vocês foram chamados para viver. Tirem de vocês tudo que vier sobre vocês, trazendo para vocês desejo de vingança, ódio, querendo destruir pessoas, é coisa deste mundo. Olhe como Jesus, viva Jesus, seja verdadeiramente uma nova criatura. Vamos colocar de pé. Semana que vem, eu vou continuar. E eu vou dar um spoiler, mas não é para deixar de vir no culto porque eu dei o spoiler. Mas é bom você ler em casa. Quem sabe você já venha mais arrependido, assim, já com... Deus, eu preciso ir mesmo para dar um choque em mim. Mas olha, que Paulo escreve assim, por exemplo, só um spoilerzinho. O amor de vocês deve ser sincero. O que ele quis dizer sincero? Igreja, vocês estão sendo hipócritas no amor de vocês, sabia? Vocês dizem que amam, mas na verdade não amam. O amor de vocês deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Olha para o irmão do teu lado aí. Vocês têm se dedicado a você tem se dedicado a essa pessoa com um amor de irmão? É um puxão de orelha mesmo. Prefiram dar honra aos outros mais do que receber honra. A gente gosta de ser honrado, não gosta? Paparicado, ser lembrado. Lembraram de mim, fui numa reunião e o pessoal me elogiou, lembrou de mim. Como é bom ser honrado. E Paulo está escrito aqui, prefiram dar honra aos outros. Como é difícil, né? Porque Jesus era assim, queridos. E continua depois. Vocês já perceberam que semana que vem vai ser difícil, né? Nós estamos juntos. Por amor fraternal. Para mim também. Porque verdadeiramente, queridos, às vezes eu me acho um lixo quando eu leio essas passagens. Como eu sou um lixo. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso dizer para Deus, Deus, faz algo novo em mim todo dia, faz algo novo em mim todo dia, porque esse velho aqui quer voltar à tona, quer voltar, faz algo novo em mim, faz algo novo em mim, e que Deus faça algo novo em nós hoje, amém? Vamos cantar essa canção, depois a gente vai orar por algo novo de Deus nas nossas vidas.